Falta. Não sei, tem 20 cachorros. É pra você, né? Tá pronto, tá todo mundo. Alô, alô? Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nosso Fuja? Vocês viram que saiu a nota da P2 já, né? Precisar aí, passou, estudar para P3 ou se não, também para sub. Então pessoal, o Fuja hoje a gente vai resolver exercícios do simulado, tá? Então tem o simulado no Moodle. Quem precisar, por favor, pegue as tabelas de deslocamento lá que vai facilitar bastante, tá bom? Beleza. Então a questão do simulado pede. Tá, antes de tudo, vamos primeiro passar o que provavelmente vai ter essa P3, tá? Então, depois da P2, 4 temas muito importantes vieram para a disciplina. Primeiro, integração da linha elástica, certo? Deslocamentos em estruturas isostáticas e o método dos deslocamentos, certo? Deslocamentos em estruturas hiperestáticas causadas pela fricção. E por último, estruturas simétricas de diversos graus hiperestáticas. Tá bom? Então, vamos começar aqui com a questão 1. Tá? A gente tem uma viga, ele pede o seguinte para nós. Qual que vai ser a equação da linha elástica? Dos deslocamentos verticais e das rotações relativas. E no exercício ele pede para calcular deslocamento vertical em A, B e C. Certo? Tá. Para a gente fazer esse exercício, a gente tem que lembrar, tem várias deduções, como é uma aula mais voltada para o exercício, eu não vou me aprofundar muito. A única equação que vocês têm que saber é derivada segunda do deslocamento é dada por menos o momento vetor na estrutura dividido por EI. Beleza? Isso é uma identidade que vocês precisam saber. Tá? Então, em qualquer estrutura, para a gente descobrir tanto a rotação dos pontos quanto o deslocamento vertical, a gente vai integrar essa equação diferencial aqui. Beleza? Então vamos lá. Para a gente conseguir descobrir isso, a primeira coisa é conseguir o diagrama de momentos, tá? Em forma de função. Então aí revisãozinha de R0, tá bom? Deixa eu ver se está pegando ali na frente, senão o pessoal de casa não enxerga. Então, beleza. Eu tenho minha viga. Quanto que vai para cada apoio, pessoal? Aqui vai ficar P L sobre 2. E quanto que vai vir de força para cada lado? PL. Vai ficar aqui 3/4 de PL sobre 2. Então vai ficar 3/8 de PL. Certo? 3/4 de PL, que vai vir 1/4 de PL. 1/8 de PL. Tudo bem? Tá. Então, se vocês lembram de R0, o diagrama de cortantes é dado por menos a integral do carregamento P de x. Beleza? Pessoal, uma coisa muito importante. Eu vou fazer a integração da linha elástica, certo? Uma coisa muito importante que vocês percebam, toda descontinuidade que eu tiver no diagrama, eu preciso quebrar em 2, certo? Eu pergunto para vocês, o diagrama de momentos vai ser contínuo? Eu consigo descrever a função momento vetor de uma única maneira, de A até C? Então, isso significa que eu vou precisar de 2 funções para fazer essas integrações, tá bom? Então, um trecho de A até B, que eu vou chamar de trecho 1 romano, e o segundo trecho de B até C, que eu vou chamar de 2 romano. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que vai ficar essa integral aqui? P de x, quando eu integro P de x, que é só P, vai ficar menos px mais uma constante. Quanto que vale essa constante, pessoal? Não? Ninguém? Então, vamos lá. Se eu tenho um elemento infinitesimal aqui, quanto que é a força cortante que equilibra a força desse mini elemento aqui?
3/8 de PL, exatamente. Então essa constante tem que ser 3/8 de PL, positivo. Porque se a gente desenhar esse elemento de maneira infinitesimal, a cortante para equilibrar esse 3/8 de PL para cima vai gerar esse elemento no sentido horário. Beleza? Todo mundo lembra disso? Precisa fazer uma revisão? Tá bom. Então aqui eu tenho o diagrama da cortante e vocês têm que lembrar também que... esse aqui do primeiro trecho, né? Perdão. Esse aqui do primeiro trecho. Quanto vai ser a cortante no segundo trecho? Alguém sabe? Eu preciso ou transportar ou da direita para a esquerda, né? Então, se eu pegar isso daqui, fizer... vamos aplicar isso na condição de contorno, vai ficar... Quanto que vai dar V1 de L sobre 2, pessoal? Deixa eu ver quanto vai dar. V L sobre 2 mais 3/8 de TL. Quanto que dá isso? Na verdade é menos, né? Menos 1/4 de PL, 1/8. Tudo bem? Beleza. Então, V2 somando vai ficar menos 1/8 de PL. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí, pessoal, a gente vai ter que integrar mais uma vez para chegar na função momento, e aí sim a gente começa a integrar outras vezes. Beleza? Então vamos lá. Lembrando aqui em cima, momento fletor de, deixa eu ver se o microfone vai dar, é a integral da função cortante. Beleza? Quanto que vai dar mx de 1? Só integrar aqui. Então vai ficar em relação a x. Px menos px quadrado sobre 2 mais 3/8 de PLx mais uma constante. Quanto vale essa constante, pessoal? Tem que vir rápido. Quanto que vale o momento fletor quando x vale 0? 0, que é um apoio. Tudo bem? Então essa constante não existe. Beleza, vamos fazer m de x2. mx2 eu preciso integrar essa função aqui em relação a x. Então vai ficar só menos 1/8 de PLx mais uma constante. Quanto vai ser essa constante aqui? Alguém consegue calcular para mim? Então tem que ver quanto vai ser o momento fletor no meio. Teria que jogar aqui L sobre 2. Alguém consegue calcular, por favor? Quanto vai dar? PL quadrado sobre 8. Se alguém tiver o resultado, eu agradeço já, tá? L sobre 2. Tá? Quanto vai dar isso? 2 sobre 16 mais 3 sobre 16. 5 sobre 16? Tá bom? Então, essa constante tem que equilibrar o momento aqui quando dá 5 sobre 16. L ao cubo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí? É muito rápido? É menos. Perfeito. Cadê? É menos. Então, não. Isso daqui vai ficar 3 sobre 16 menos 2 sobre 16, 1 sobre 16? Perfeito. Certo. 1 sobre 16 L ao cubo. Tudo bem? Então essas são... Podia fazer da direita para a esquerda também? Poderia fazer. Sempre a constante é zero. Poderia sim. Eu prefiro sempre manter da esquerda para a direita, mas isso é um costume meu, tá bom? Tudo bem?
Então, se você fizer da direita para a esquerda também, não tem problema. A única coisa que vai acontecer é que essas integrações mudam de sinal. Quando você está indo da direita para a esquerda, f de x, não, isso aqui não. Isso daqui vai ficar integral de p de x dx, não tem, e o menos vem para cá. Isso quando olha da direita para a esquerda. Tudo bem? Mas não tem problema, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Segundo, como é que você achou esse v de x sobre 2, vx2? Vx2, tá bom. Então isso daqui é R0. Basicamente, a seção 2 é de B até C, né? Beleza? Então eu tenho que transportar todas as forças cortantes desse lado daqui para B. Aqui sempre vai dar desse lado. Hã? Sempre vai dar do lado de cá. Como assim? Tipo, sempre é a mesma coisa do que dá pro lado de cá. Porque daqui tá em equilíbrio, tipo, todas as forças cortantes do lado do A até o B tem que ser dado no ponto C. Sim, mas é que eu estou lendo de A para B e de B para C. Estou fazendo uma reta contínua. Ah, entendi. Tá bom? Beleza? Inclusive, na verdade, eu teria que ter feito outra coisa, pessoal. Agora que eu estou pensando. É que eu vou usar a função de Macaulay. Tá? Tá, beleza. Tem um pequeno errinho aí que vai ser importante mais pra frente, que eu vou precisar usar isso de forma contínua. Tudo bem? Ou melhor, vamos fazer ao contrário. Vou aceitar a sugestão de vocês. Eu vou começar um referencial da direita para a esquerda. Perdão. Esse daqui vai ser um. E o outro da direita para a esquerda. Senão vai ficar muito confuso. Tá bom? Mudei de ideia. Deixa eu fazer aqui algumas coisas. É porque qual que é a questão, pessoal? Se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer de uma maneira contínua para dar certo mais na frente. Tá? Deixa eu ver o que vai mudar aqui. Isso aqui. Isso aqui vai mudar. Como vai ser o diagrama de cortantes, olhando da direita para a esquerda? Vai ser uma função constante, não vai? Tudo bem? Vai ser só o valor dessa cortante aqui, que é 1/8 de P, teria que rotacionar no sentido anti-horário, então seria negativo. Menos 1/8 de P. E esse daqui, olhando da direita para a esquerda, vai ficar só a integral da cortante, M de x2, vai ficar menos 1/8 de PL vezes x, né? Beleza? Indo da direita para a esquerda? Menos mesmo, tipo, os dois? Tanto na cortante quanto no... Vai trocar. Verdade. Geralmente eu faço essa para direita. Tudo bem? Ok. Vamos integrar mais algumas vezes. Então vamos lá. Como que vai ficar a primeira... se eu integrar mais uma vez, eu chego em V1'. Faz sentido? Isso aqui está errado, pessoal. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Tá. Beleza. Deixa eu ver onde que eu posso apagar. Deixa eu ver. Não seria cortante aqui não. Hã? Aqui não é o V. Aqui é Eu acho que estava momento. certo, mas ele era na cortante do... Do Momento, dois. acho que não é não. É. Não, eu digo embaixo, quando você... Daqui. seria na cortante Não é momento. da parte 2. E o momento daqui? Tá Do lado direito. Tá do lado. Ah, tá. Certo. Tô louco. Beleza, agora sim. Tá, então, vou fazer a primeira integral aqui. V' de x. Eu vou colocar menos EI aqui em evidência, tá? Menos esse 1 sobre EI, pessoal, vocês deixam para fora sempre, tá? Ele não vai ajudar muito no início, tá bom?
Então a gente vai integrar a nossa função momento, que é essa daqui, vai ficar px ao cubo sobre 6 mais 3/8 de PL x² sobre 16. Deixa eu apagar isso aqui. Não, isso aqui é um menos. Mais 3/16 PLx² menos. É tudo isso, não é, gente? Não, esse aí acho que era um rascunho. Isso aí. Era um rascunho? Não. Então aqui é constante. Constante é. Não, a primeira não tem. É. Menos. Ah, é isso. Mais uma constante. Chamar de C1. Eu não vou me preocupar por enquanto com a constante, tá, pessoal? Beleza. V de x1, já vou aproveitar essa mesma equação. Vou integrar ela mais uma vez para descobrir já o valor de deslocamento vertical. 1 sobre I vezes menos px² sobre 18 mais 3 sobre 48. Não. Que é 24. 3 sobre 48. PL x a terceira mais C1x mais D. Deu. Tudo bem? Tá, então a gente vai fazer a mesma coisa com as equações 2, beleza? E outra coisa, como a gente mudou de referencial, eu vou tirar esse menos aqui. A gente está olhando da direita para a esquerda, vai ter uma inversão de sinal. Beleza, pessoal? O que você fez na última linha de baixo ali é a cortante de 2 ou é a segunda derivada? Isso aqui? É, Eu peguei a primeira. Oh, cara. Isso aqui é de 1. Tá bom? Eu só integrei a primeira derivada da cortante não, do deslocamento vertical e cheguei na. Esse aqui é um Vzinho e São Vezão, tá, pessoal? Esse aqui é o deslocamento vertical. Tá bom? Então tem que fazer a mesma coisa com a outra função, só que vou tirar o menos ali. 1 sobre I vai ficar menos P. Não, agora tem que pegar aqui, né? Deu 1/8 de PL x² sobre 2. Então vai ficar isso aqui sobre 16. Mais uma constante C2. E se eu fizer mais uma vez, sobre I vai ficar mais 1 sobre 16 vezes 3, 48, né? 48 PL x ao cubo mais C2 vezes x mais D. Tudo bem? Agora, pessoal, como que a gente faz para descobrir a nossa equação da linha elástica? Basicamente, a gente tem 4 incógnitas. Quem que são elas? C1,
D1, C2, T2. Tá bom? E alguém sabe me responder o que a gente precisa fazer para descobrir essas incógnitas? 4 condições de contorno, exatamente. Então, a gente sabe como que como posso falar? Essa estrutura vai se deformar. Então, vamos lá. Se eu tenho 4 incógnitas, eu preciso de 4 condições de contorno. A primeira, pessoal, quanto vai ser o deslocamento aqui nesse apoio? 0. Isso aqui é um apoio, isso aqui não vai descer, não vai ter recalque. Então, eu vou admitir que V de x1 tem que ser 0 quando x for 0. Beleza? Próxima condição de contorno. Outra coisa, pessoal, que não começou a estudar e não viu nada na matéria. A primeira derivada da minha função de deslocamento vertical é a rotação do elemento, tá? Sendo positivo na direção para baixo. Certo? Então, se eu tiver um elemento aqui e ele veio para cá, vou pegar esse elemento, ele rotacionou nessa direção. Isso que está me dizendo meu velhinha de x. Beleza? Ok. Tá. E agora? Qual que é a minha segunda condição de contorno? Deslocamento vertical aqui é 0, certo? Então, quando eu aplicar V de 0 em V de 2, V2 de 0, tem que dar 0, certo? E por último, eu preciso das últimas 2 condições de contorno, que é a continuidade desse material, certo? O que diz a continuidade do material? Esse elemento aqui, que está na divisão das minhas funções, a equação dele tem que valer tanto para a esquerda quanto para a direita, porque o elemento é o mesmo, certo? Então, tanto o deslocamento vertical quanto a rotação desse elemento tem que ser igual nas 2 equações. E com isso eu tiro minhas 4 condições de contorno. Tudo bem? Então, pessoal, essa parte eu acho que eu vou deixar para vocês, porque basicamente é resolver matriz, certo? 4x4. Então, primeira condição. Condição de contorno. D1 de 0 tem que ser 0. V2 de 0 tem que ser 0 também. V' de L sobre 2 tem que ser igual a V2' de L sobre 2 também, né? E por fim, V1 de L sobre 2 tem que ser igual a V2 de L sobre 2. Tudo bem as condições de contorno, pessoal? Show? Pode perguntar. Nesse caso aí da rotação, como a gente está considerando o sentido contrário, ela é igual ou é menos a outra? Uma é igual menos a outra? Esse tipo de dificuldade. Tá, por isso que eu faço tudo no mesmo sentido, que eu também tenho essa dificuldade, tá, pessoal? Então, cara, eu teria que responder isso pela deformada. Quando eu mudo a orientação, eu troco sinal. Então tudo seria meio com sinal invertido. Faz sentido? Então eu tirei o menos aqui da frente. Tá vendo? Acho que é para dar certo. Tá bem? Quando eu faço continuamente, não tem esse problema do sinal. Se é igual a um, é igual a outro. Eu já não entendi por que o senhor mudou o sentido do tanto. Tá. Porque tava dando certo. Então, tá, é porque se eu for fazer continuamente, eu teria que refazer umas contas e usar a expressão de Maclaurin, tá? Vocês viram isso em aula, a expressão de Maclaurin? Não. A expressão de Maclaurin é um negócio que facilita muito a vida, que é como se essa parte, trecho BC, a minha variável não é x, é x menos L sobre 2, que é como se eu translodasse meu eixo daqui para cá. Então minha variável de integração não é x menos L sobre 2. Eu teria que fazer todas aquelas contas, certo? Por isso eu decidi vir um de um lado e outro para o outro.
Só que eu acho que é o jeito que eles passaram em sala para vocês, certo? Vocês passaram uma inspeção de McCallum para vocês? Não. Só desse jeito. Né? Mas Beleza? é que assim, normalmente ele, quando começa a dar de esquerda para direita, vai o X. E da direita para esquerda vai o X barra, né? Porque na realidade ele é a diferença do. Isso, tudo bem. E vai ficar, eu acho que vai ficar igual, né? Fica igual. Nesse caso fica igual. Tá bom? Tudo bem? Daí eu deixo aí para vocês resolverem aquele sistema. O que eu garanto para vocês é que tanto D1 quanto D2, que está faltando 2 ali, vão ser zeros, porque o deslocamento vai ser zero. Tá bom? Não, faltou. Claro, claro. Daí resolver aquele sistema, aquelas equações. Tudo bem? Vamos agora para o próximo exercício? Pessoal, vocês têm preferência de algum exercício para fazer? Não? Ele pede para calcular o deslocamento vertical do ponto A. Tá bom? DD. DD de A. Bem? Esqueci de passar os parâmetros para vocês. Isso aqui vale A, isso aqui vale 2A, isso daqui vale A. Tá bom? Vamos lá para a segunda como fala, questão, pessoal? Essa questão, basicamente, a gente tem que calcular o deslocamento vertical em A. Então, na letra A, eu peço para vocês calcularem pelo método dos deslocamentos. E na parte B, eu peço para vocês deduzirem uma equação da linha elástica desse trecho até esse trecho aqui. Beleza? Então, vamos descobrir esse deslocamento vertical pelo método do deslocamento. Tá bom? A primeira coisa que a gente, quando a gente vai resolver o deslocamento de uma estrutura sem ser pela equação da linha elástica, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Alguém sabe? Chegou na P3, tem uma estrutura, resolva pelo método dos deslocamentos. Primeira pergunta: a estrutura é isostática ou hiperestática? Isso que vocês têm que se perguntar. Tá bom? Por quê? Quando ela for isostática, é basicamente descer a cabeça e fazer conta. Tá bom? Se ela não for, daí eu vou ter que resolver um problema de compatibilidade. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como que eu vou descobrir o A pelo método dos deslocamentos? Então a gente viu na questão anterior que a derivada segunda do deslocamento de x ela é dada por menos mx sobre i. Só que a resistência dos materiais, por sorte, foi feita na teoria linear. Tá bom? E por que isso é muito bacana? Porque se eu tenho uma estrutura, estou pegando uma estrutura qualquer imaginária, tá? Se eu tenho uma estrutura que o diagrama de momentos é assim, ó, sei lá. Eu posso imaginar o diagrama dessa estrutura como
imaginar que eu tenho esse diagrama somado com esse diagrama somado com esse diagrama aqui. Não sei. Tudo bem? Pô, Henrique, mas e daí? E daí, olha que bacana. Se eu consigo quebrar diagramas de momento complexos em partes mais simples, eu posso tabelar esses deslocamentos, tá bom? E muitos de vocês perguntam, pô, por que quando eu pego uma barra e eu falo, vou colocar os carregamentos nela, as outras têm que ser rígidas? Vocês já pararam para pensar por que isso funciona? Porque quando eu quebro aqui, eu estou imaginando isso. Eu tenho um momento vetor nessas outras duas barras? Não, né? Se uma estrutura não tem carregamento, ela se deforma? Não. Então, se uma estrutura não deforma, não é porque ela não tem carregamento. A gente está assumindo que ela é infinitamente rígida. Porque a gente está na teoria linear. A gente pode quebrar em diversos trechos. E se aqui não tem carregamento, aqui não tem deformação. Tudo bem? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Quebrar essas partes conforme as ações que geram os momentos vetores dela. Tudo bem? Alguém tem uma sugestão de quais segmentos eu posso quebrar essa estrutura? Trecho AB, trecho BC e trecho CD. Tudo bem? Então vamos lá. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. Tá? Então vamos começar. Se eu imaginar o trecho 1 flexível e o eixo 2, 3 rígidos, então aqui eu tenho uma estrutura, só que isso daqui é rígido. Porque é rígido, eu estou considerando momentaneamente que não tem momento vetor aqui. E aqui eu tenho um momento M. Certo, pessoal? O diagrama de momentos dessa barra só depende de M ou depende de outra coisa? O M também da direita. Da direita? Não tem que deslocar? Não, não depende. Nesse caso não precisa. Por que não precisa? É isostático? Hã? É isostático, mas em R0 a gente aprende que se a gente tem todas as informações de um trecho e avança, a gente não precisa saber do outro lado, teorema do corte. Tudo bem? Se eu cortar esse cara aqui, tem que estar equilibrado. Então eu sei de tudo. Beleza? Quando eu faço isso, essa estrutura vai se comportar como o quê, pessoal? A gente tem essa subestrutura no formulário. Por que vai comportar como engaixe? Porque não vai ter momento na extremidade da barra rígida. Aqui pode ter momento, certo? Tá certo. O engaixe Aqui pode ter momento. nesse ponto. Isso. Mas não vai ter deslocamento vertical, né? Nem horizontal. Certo. Pode ter rotação aqui? Não. Aí não. Essa barra, ela não se mexe, certo? Então, como essa barra, ela é contínua em relação a essa, ela não permite rotação relativa. Então, não vai ter rotação relativa e não vai ter deslocamento vertical. Que estrutura é essa? Um engaste, certo? Então, vamos calcular o deslocamento do ponto A. Então, V de A devido a 1. Vai ser, quando eu pego o formulário que está lá na área de monitoria, se alguém precisar, o deslocamento vai ser M A quadrado sobre 2i.
para baixo. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho? Tá. Beleza. O formulário é menos esse negócio. Mas tipo, como é que eu trabalho com esse sinal que tem antes do menos e do mais? Menos? Tem menos? Não sei, tem alguns lá que tem menos. Aí tipo, eu trago ele ou não trago, como é que fica isso? Vou ficar em cargo. Tá, no formulário eu acho que não tem nenhum com menos. Você tem que ver a orientação que isso vai gerar. Quando tem um momento para baixo, Sim, é pra cima. a deformada vai ser nesse sentido aqui. Tá bom? Então o deslocamento vertical desse ponto condiz com o que eu fiz. Isso é positivo. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá. Daí, qual que é a próxima etapa? Eu vou fazer esse cara flexível e os outros dois rígidos. Eu vou pegar aqui minha viga em balanço, né? Certo, balanço. Só que esses trechos são rígidos. Certo? E como que a gente viu, para isso aqui valer, eu tenho que trazer todos os esforços que vão compor o diagrama de momento fletor dessa estrutura. Certo? Então, para fazer isso, eu preciso transportar esse momento daqui para cá e esse momento daqui para cá. Porque esse momento influencia o diagrama fletor desse cara aqui, mas não influencia desse. Faz sentido? Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu trago para cá, é como se eu tivesse um momento para cá e um momento para cá de transporte. Beleza? Tá. Essa estrutura flexível, junto com essas rígidas, pode causar deslocamento vertical desse ponto? Pode. Pode sim. Por quê? Essas estruturas não são solidárias. O que acontece se ela deformar dessa forma? Essa estrutura, por ser solidária, fica assim. Tudo bem? Então essa vai ser mais ou menos a deformada. Então o deslocamento vertical desse ponto vai ser causado pela rotação aqui, vezes o braço da alavanca. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular a rotação desse cara, eu vou lá no meu formulário e vai ter as seguintes expressões. Numa viga V apoiada, a rotação causada pelo momento mais próximo é dada por rotação de B, né? Rotação de B devido a 2 vai ser, pelo formulário, momento vezes braço de alavanca, 2A, dividido por 3EI. Claro para todo mundo? E como que vai ficar deformada por conta desse momento? Para cima, né? Vai ser algo assim. Beleza? Esse momento aqui, ele vai contribuir ou não para essa deformada aqui? Contribui, né? Vai fazer a mesma coisa? Certo? Então, as rotações aqui vão ser a soma da rotação causada por esse momento mais a rotação causada por esse momento aqui. E se eu pegar o mesmo formulário, o momento, a rotação causada pelo momento no apoio oposto vai ser M vezes 2A sobre 6E. E quando eu faço essa soma, isso daqui vai dar, deixa eu ver, vai dar 1, né? MA sobre E, certo? Então vai ficar 1/3 mais 2/3, fica 1. Beleza? Essa rotação em qual sentido, pessoal? Para lá, né? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Beleza? Por que esse é o sentido da rotação? Por quê? O que vai acontecer com esse elemento aqui? Não vai rodar para lá? Ó. Tudo bem? Regra da mão direita. Eu só não entendi uma coisa. Por que nessa questão
transportou os momentos nessa aqui não. Não. Não funciona nessa parte. Não, tá. Aqui é uma estrutura que eu conheço todos os elementos. Então, como que eu posso dizer? Esse pedaço da estrutura, quem vai mandar no diagrama de momentos vetores é esse cara, e não importa o resto. Esse do meio, eu não sei as informações de momento vetor da ponta. São incógnitas. Tudo bem? Então, ele vai ser influenciado por todo mundo aqui. Se eu trouxer, se eu falar, Henrique, quero trazer todo mundo para cá, você vai ver que todo mundo vai se anular nesse ponto. Tá bom? Sei lá, vai ter uma força aqui, só que o diagrama de momentos é como se só dependesse desse cara aqui. Tudo bem? Respondeu a dúvida? Beleza. Então vai ficar MAEI. E quanto vai ser o deslocamento vertical? Se a gente pensar naquela deformada aqui. Vou fazer a deformada. Essa rotação, né? Que é Φ B, duas linhas, também é igual a esse, né? Φ B, duas linhas. Quanto vai ser esse deslocamento vertical aqui? Ângulo vezes braço. Tá bom? Beleza? Portanto, VB2 vai ser Φb2 vezes o braço de rotação, braço de alavanca. Então vai ficar MA quadrado sobre E para baixo. Beleza? Tá. VA. Que é o caminho pontual. Sim. Só que o braço de rotação é esse daqui, ó. Então, mas, Isso que vai rodar. mas, Não, mas o VA. mas é VA2, né? O deslocamento é viado. Tá, isso. Certo. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar, eu vou apagar aqui, tudo bem, pessoal? Na verdade, eu vou aproveitar e usar isso daqui. O que acontece quando que era para eu manter o apaguei e que era para apagar a mentira? Mas o ângulo é B mesmo, não? O ângulo é em cima do B mesmo. Ou não? O ângulo é B. O ângulo é B. Isso aí. O ângulo é B. Isso. Tá. Beleza. Pergunta, pessoal. Esse momento vai influenciar o diagrama de momentos da estrutura inteira? Quando isso aqui for infinitamente rígido? Não, né? Pelo mesmo motivo daqui da ponta. Não influencia em nada. Porque esse daqui vai se comportar como engaste e, independente de como isso aqui se deforma, esse cara vai ter ancorado aqui. Então, quando 3 é flexível e o resto é rígido, eu não causo deslocamento vertical aqui. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Então, qual que vai ser o deslocamento vertical total? O deslocamento vertical total vai ser a soma de cada parcela. VA vai ser VA1 mais VA2. Como eu tenho 1 mais meio, eu tenho 3 meios. E eu estou achando alguma coisa estranha. Tem mais. Hã? Não, mas é. Tem um A que está ao quadrado e outro não está, não. Aonde que está o quadrado? Ó, Aqui, ó. Um é MA sobre 2EI, o outro é MA ao quadrado sobre I. Isso. Tá faltando um quadrado ali. Isso daqui está certo. Isso aqui está certo. Eu acho que é 3 meios mesmo. Tá bom? Fih, você tem a resposta desse exercício? Deixa pra cá. Não, tudo bem. Eu acho que é porque eu acho que dá para resolver também o momento para M constante durante a barra inteira. Aqui? É tipo,
de diagrama. Sim, então, sim. Então, acho que dá para só integrar e falar que o deslocamento em C e P é zero. Que aí Sim. você chega, tipo, é exatamente isso. É isso? Tá, beleza. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver como a gente está de horário. Cara, já foi 1 hora. Então, a B, a ideia é você resolver essa mesma estrutura usando a equação da linha elástica. E qual que é a coisa bacana? Se você acertou a A, você pega aquele resultado e aplica a equação da linha elástica aqui, tem que dar a mesma coisa. Certo? E outra coisa, se você for fazer a equação da linha elástica aqui, você vai ter 3 trechos. Se você vai ter 3 trechos, quantas incógnitas de integração você vai ter? 6, tá? Então, isso vai dar um trabalho gigantesco. Mas se você for malandro e já estiver bem na matéria, que tipo de estrutura é essa? Simétrica. Simétrica de carregamento simétrico, tá bom? Então você pode transformar a equação da linha elástica de só metade dela. É que na verdade é tipo, o momento é ele na barra inteira, não tem reação. Nesse caso. É só uma equação da linha elástica. Deixa eu ver. É verdade, né? É uma Por isso flexão que eu pura. falei que era mais fácil. É verdade, verdade. Boa, isso mesmo. Então fica fácil fazer, não. Mas isso é raro, tá? Se isso daqui fosse diferente, teria que fazer isso. Então, foi uma coincidência de ser uma flexão pura. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, pessoal? Tá, beleza. A próxima é a gente exercitar de maneira mais bruta isso que a gente acabou de ver, o método dos deslocamentos. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Esse é um exercício bem clássico. Tiveram, se não me engano, o exercício da Letícia foi algo bem semelhante a esse. E o que a gente vai fazer? Exatamente do que o exercício anterior. A dificuldade é que às vezes tem rotações, translações e a gente tem que se familiarizar com isso. Tá bom? Então vamos lá. Que nem na equação anterior, o que eu vou fazer? Primeira pergunta qualquer: que tipo de estrutura é essa? Isostática. Tá? Vou chamar isso daqui de 1, isso daqui de 2, isso daqui de 3. Tá? Beleza. Quando 1 for flexível e 2 e 3 forem rígidas, isso daqui vai atuar como o quê, pessoal? Engaste. Isso aqui vai ser rígido, isso aqui vai ser rígido, isso aqui a rotação é limitada, isso vai atuar como engaste. Tudo bem? Vocês têm que enxergar. Se tiver dúvida com isso, tem que falar agora, tá? Então vamos lá. VD devido a 1 vai ser a equação do engaste, da força na ponta, é PA ao cubo sobre 3EI. Qual a direção? Para baixo. Tá bom? Tá, então a primeira parte é bem tranquila. A segunda é: o que acontece quando 2 for
flexível e 1 e 3 forem rígidos. Isso aqui vai ser flexível. Isso aqui vai ser rígido. Para eu conseguir calcular os esforços nessa barra, eu preciso transportar essa força. Então, como que vai ser o transporte dessa força para cá, pessoal? Alguém sabe dizer? Isso, exatamente. Então, vai ter a força, eu vou trazer ela de forma empática, mais o quanto de momento essa força gera nesse ponto. Gera um momento no sentido anti-horário de PA. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Esse P vai causar deformação dessa barra? Vai por normal. Só que deslocamento de normal perante deslocamento por flexão é totalmente desprezível. Tudo bem? Então a gente só vai usar o deslocamento pelo momento PA. Certo? E de novo, que estrutura vai ser essa? Engaste, né? Faz sentido? Porque aqui está rígido e não permite a rotação. Então vamos lá. Quanto que vai ser? O que ele pede de exercícios? É só o vertical ou pede horizontal também? Só o vertical. Só o vertical. Tá bom? Então vamos desenhar a primeira deformada para ter uma ideia de como que esse ponto P vai se deslocar. Então essa barra vai se deformar para cá, certo? Pelo momento. Isso daqui vai se manter intacto pela translação, só vai ter um deslocamento horizontal e depois vai rotacionar. Aí sim, por conta dessa rotação, vai ter um deslocamento vertical. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Então vamos lá. VD no caso, VD devido a 2 é um momento PA, vai ficar PA vezes o braço. Eu estou querendo calcular a rotação no caso, né? Deixa eu dar nome aqui, eu esqueci de dar nome. Então aqui é D, aqui é C, B e A. Certo? Então, rotação de C vai ficar PA vezes o braço. Qual que é o braço, pessoal? É 2A, né? 2A sobre 2EI. Só que quanto que valeu I? 4EI. Então vai ficar 8EI. Beleza? Essa rotação final vai ficar φ de C PA quadrado sobre 4EI. Como que vai ficar o sentido dessa rotação? Vai ficar no sentido horário, anti-horário. Alguém com alguma dúvida? Beleza, né? Então vamos lá. Quando eu translado esse ponto para cá, não vai ter deslocamento vertical. Então o único deslocamento vertical desse ponto vai ser causado pela rotação desse braço. Tudo bem? Como esse ponto é solidário a esse, a rotação desse ponto nesse lado de cá vai ser igual à rotação desse lado de cá. Tudo bem? E portanto o deslocamento vertical vai ser essa rotação que a gente acabou de calcular vezes o braço do alavanca. No caso seria DC. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então VD vai ficar φ de C vezes o braço do alavanca que é A, e vai ficar PA ao cubo sobre 4EI para baixo também. Beleza? Peraí, desculpa. Mas é igual ou é um complemento? Como assim? Esse cara aqui e esse? Na rotação de baixo. Não, é que a rotação é a mesma, não é complemento não. Esse elemento estava na vertical e ele saiu daqui, né? Esse elemento estava horizontal e andou para aqui. A rotação eu pego
como estava o elemento antes e para onde que ele foi. Então essa rotação vai ser a mesma, concorda? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tá. PA ao cubo sobre 4i. Fala. 4 aqui? Não, sim. Aqui? É porque 4 aí. Ah, é verdade. Porque é 4i, só que não é sobre 2. É o deslocamento que é sobre 2. Isso. Sobre 4i, está sobre 2 e sobre 2. Isso aí. Sobre 2. Aí sim, perfeito. Beleza? E agora, por último, a gente tem que fazer esse flexível e o resto rígido. Tá bom? Posso parar aqui, pessoal? Vou colocar aqui só o VD dividido a 2 vai ficar PA ao cubo sobre 2i. Para baixo. Tá. Beleza. Agora, o que acontece quando essa barra for flexível e o resto rígido? Eu tenho aqui a barra. Lembra que a gente já fez o transporte já? Então aqui está a minha força antiga, eu vou ignorar. E eu tinha as minhas forças aqui, né? PI, PA aqui. Esse P, ele não causava deslocamento por flexão aqui. Mas quando eu transportar ele para cá, aí sim vai ter deslocamento por flexão. Tá bom? Então quando eu transporto, eu vou chegar nessa estrutura aqui. Agora eu engaste mesmo, com uma força P para baixo e PA para cá. Tudo bem? Tá. E o resto vai ser flexível. Ah, o PA está no sentido contrário, né? O PA está para lá. Pessoal, agora a gente tem algo que geralmente causa muita dúvida em exercício. A gente tem P num sentido e PA no outro. Então, um esforço meio que vai anular o do outro. E a questão é, quem vai ganhar? Qual que vai ser mais forte? O deslocamento causado por P ou o deslocamento causado por o momento PA? Por P? Não sei. Não sei. A questão é, eu vou adotar algo e a partir dessa adoção eu vou ser coerente, tá bom? Então, a partir do momento que eu falar acho que PA vai ser maior, até o final, PA vai ser maior até que se prove o contrário. Tudo bem? O que muita gente é? Numa equação coloca PA maior do que P, na outra coloca P maior do que PA, e aí causa confusão genérica. Tá bom? Então vamos lá, vamos supor que PA vai ser maior. Então eu vou dizer que esse cara PA é maior do que P, certo? Então esse cara vai ser positivo e a estrutura vai se deformar. Se PA for maior do que P, né, os esforços, ela vai se deformar assim, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Quanto que vai ser o deslocamento vertical do ponto B? Que a partir dele eu consigo fazer a translação de todos os pontos. Quanto que vai ser o deslocamento vertical de B? Supondo que PA vai ser maior. Vai ser o deslocamento causado por PA menos o deslocamento causado por P. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Um deslocamento causado por PA vai ser P PA vezes 2A, agora sim sobre 2 vezes EI, o EI ali vale 2, vai ficar 4EI. Confere? É 2 ao quadrado. Isso. 2A quadrado. Vai ficar 4A quadrado.
4A quadrado. E aqui vai ficar 4 aí. Tá bom? Menos o deslocamento da força P, que vai ser P A vezes 8A ao cubo dividido por 6E. Tudo bem? O que é 6E? Beleza? Então, com isso, quanto vai dar essa fração? Vai ficar 1 menos 4 terços. Isso daqui vai dar menos 1 terço, né? Se eu tinha falado que era para cima e deu negativo, o que acontece? Eu errei. E não tem problema, eu fui coerente. Tá bom? Então qual que vai ser o deslocamento? Vai ficar 1 terço de PA sobre I para baixo. Aí se errar, você tem que corrigir o desenho na prova ou você deixa? Não, a gente vai até o final, porque esse desenho a gente vai seguir até fazer todas as contas. Terminou o passo? Mas você deixa negativo aqui, então. Hã? Você deixa negativo aqui, não. Não, sim, mas tanto faz, porque negativo para cima e para baixo. Tudo bem? Qual que é a questão? Pode ser que nesse caso o deslocamento por translação o P ganhe e o P menos A perca, mas o contrário pode ser o oposto. Entende? Então eu vou adotar essa referência, até o final eu vou usar assim. Se dá negativo, eu troco a referência. Tudo bem? Ah, Henrique, quero fazer, vi que deu negativo, vou trocar deformado. Vai dar na mesma. Beleza? Você só tem que ser coerente. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá, beleza. Então esse é o deslocamento do ponto B. Outra coisa muito importante da gente descobrir do ponto B é a rotação, que ela vai se propagar para todo mundo da estrutura, certo? Então, eu vou calcular ela também. Então, rotação de B vai ficar rotação causada pelo momento para cima, supondo que ela vai ganhar, né? Que a gente falou, vai ser momento vezes o braço sobre sobre EI. Então vai ficar sobre 2EI. Menos a rotação causada pela força P, que vai ser oposta, que vai ficar P vezes 4A quadrado sobre, deixa eu ver, 4A quadrado sobre 4EI. E olha que bacana, não tem rotação devido a esse esforço. Tudo bem? Um anula o outro. O último você vai perguntar se na prova vai ter as provas Vai ser. Tá bom? Mas é muito importante vocês usarem bastante essa tabelinha aí, para quem está perdido. Todas essas contas que eu estou fazendo não é do nada. Tem uma tabela, inclusive está na área de monitoria. Vocês pegam lá, todas as fórmulas estão aqui. Essa daí na prova? Não. Na prova, provavelmente, o que eles vão passar? Deixa eu ver. Não, tá pegando a luz inteira. O que eles vão fazer? Vai ter, tipo... Eu até vou dizer o que provavelmente vai cair. Vai ter uma viga assim. E ele vai falar que... quando tem uma força aqui, o deslocamento vai dar os valores e a rotação aqui. E vai fazer a mesma coisa da viga biapoiada, ou do momento. Eles vão te dar alguma coisa na lousa e você vai ter que usar. Não dá só que usar na questão. Sim, isso que fizeram nos últimos anos. Não sei como vai ser esse ano. Na lousa? Na lousa. Não sei porque não faz no papel, né? Mas tudo bem. Então, se você tiver uma noção, você já consegue ter uma ideia legal. Tá bom? Beleza.
Então, pessoal, Noção, entendeu? sempre que começa a ficar muito complexa a estrutura, a gente tem que fazer a composição de dois movimentos. Tem o movimento por translação e o movimento por rotação. Tá? Então, na nossa deformada, o que vai acontecer? É como se esse L saísse daqui, esse ponto B não subiu. Vou desenhar de novo. Não imaginou uma deformada fazendo isso daqui? Primeiro, é como se essa estrutura toda subisse por translação. Sei lá. Sem rotacionar, tudo bem? E por que é interessante a gente fazer isso? Porque o deslocamento de um ponto numa translação é sempre o mesmo para todo mundo. Tá? Então, o deslocamento do ponto D seria a translação de B, que seria a mesma coisa, né? E quando chega aqui, ele rotaciona. Então você faria mais a rotação. Só que como a rotação deu zero aí, a nossa componente vertical só vai ser o fator de translação do objeto. Tudo bem? Ficou claro isso? No caso, se a rotação não fosse zero, eu só ia multiplicar pelo braço da barra que eu quero. No caso, aí seria multiplicar pelo braço. Tá. Se a rotação fosse diferente de zero. Então, depois que eu transladei o ponto para cá, ela vai rotacionar em torno desse ponto aqui, certo? Então, pela estrutura ser rígida, a rotação desse ponto ia ser a mesma desse ponto que ia ser a mesma de todos os outros pontos. Tudo bem? Isso. Daí a rotação ia ser só esse cara vezes o braço. De novo. Ela sempre se preocupava. Tudo bem? Ou, eu também tenho um método que eu fazia no passado, que era o braço de alavanca desse ponto até esse. Só que daí dá uma trigonometria mais chata, é outro problema, mas sempre sai direto. Mas daí, se rotacionasse, seria o VD menos a rotação? O deslocamento total seria deslocamento por translação, ficou claro isso? Sim. Mais ou menos, depende do sinal, o deslocamento pela rotação do objeto. Sim. Tudo bem? Nesse caso, seria menos. Não sei porque a rotação não zero. Não sei se é mais ou menos. Tá bom? Beleza? Então, qual que vai ser o deslocamento de D no final? Como eu só tenho a parcela de translação, VA vai ser igual a VD vai ser igual a VB. Portanto, o deslocamento de B é 1/3 de PA. PA ao cubo sobre 3i. E pronto, né? Já fiz todas as minhas contas. Agora é fazer conta ela. 2/3 mais meio. Quanto que dá? 2/3 mais meio. 2/3 mais meio. A conta mais difícil. Fica 4/6 mais 3/6, isso dá 7/6 de PA ao cubo sobre EI para baixo. Tá bom? Deixa eu ver se bateu com o gabarito aqui. Bateu. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício? É um exercício bem bom para treinar estruturas, deslocamentos e estruturas isostáticas. Ok? Vamos agora falar dessas belezinhas aqui, deslocamentos hiperestáticos. O método vai ser praticamente o mesmo. A questão é, nós precisamos achar uma compatibilidade na estrutura. Você sabe quando você não está revisando a P2? Eu descobri que Serenão está dando P2 vindo pra cá. A gente também. A gente também. A da P3 é em fevereiro. Cara, P3 vai pra praia e torce que até lá. Acho que não saiu ainda. Se não me engano, ano passado a nota da P3 saiu dia 23 de dezembro. Presente de Natal. Presente de Natal. Presente de Natal tá com cena próximo Eu ano. não vi. Mas o que a gente faz? A gente ganha a questão de fazer ou as notas que você
Atividade? Tá. Então, em referente às atividades, cada professor pede de eu fazer de uma maneira. Eu vou conversar com eles, mas eu estou fazendo uma correção mais justa e depois, tipo, o Mário pede para fazer, sei lá, o 051 e eu vou depois normalizar. Isso que vai acontecer. O Edgar pede algo mais... Então, as notas dele valem de uma coisa, não é só fazer que ganha nota. Não, tem que fazer na hora. Mas assim, dependendo do professor que você for, pode ser mais assim. 0,5 a 1, pode tirar um ponto na nota extra. Não. Ele vai Não, também mas dar um assim. cheio. Ah, tá. Se entregar atrasado, e tu ainda considera alguma coisa ou nada? Tá, a questão é que tá gravado, né? Mas tipo, Vou falar uma coisa. Não, eu tô aceitando atrasado. Se não tem o gabarito ainda, pode entregar. O gabarito parou lá em cisalhamento, então tá tranquilo aí. Beleza. Então, o próximo são duas questões primas, tá? Na 4. Deixa eu deixar aqui o telefone. Vamos lá, pessoal. Então, o que pede essa questão? Traçar os diagramas de momento fletor dessa estrutura. Vou fazer isso? Não, vou deixar para vocês. A questão é, que tipo de estrutura é essa, pessoal? Hiperestática. 1 grau hiperestático? 2 graus hiperestático. Então, quando a gente quer descobrir as reações internas, os esforços solicitantes de uma estrutura hiperestática, a gente vai ter incógnitas hiperestáticas relacionadas à minha estrutura, tá bom? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que tirar um vínculo, suprimir um vínculo, seja ele externo ou interno, depois a gente vai falar mais sobre vínculos internos, e substituir por uma força equivalente, o que o vínculo faz. Porque, vamos lá, o que esse apoio é na prática? É uma força para cima, a qual essa força sempre é tal que esse ponto não se desloque para cima e para baixo. É isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse vínculo por uma força para cima, calcular esse deslocamento dele e depois falar o seguinte: pô, qual que é a força necessária para que esse cara não se mova, não se mova, tá bom? Qual que é a força necessária para esse ponto não se mover? E é isso. Tem resposta certa? Não. Resposta certa não. Estruturas de estática certa? Não. Tem infinitas. Qual que é a ideia? Eu vou tirar um vínculo hiperestático, trocar por uma força e dessa forma chegar numa isostática e descobrir as incógnitas hiperestáticas. Tudo bem? Beleza. Alguém tem uma sugestão de quais vínculos eu vou suprimir aqui? A e D. A e D é o mais fácil, tá bom? Então sempre que vocês puderem, pessoal, tentem trocar por um engaste. Engaste é uma estrutura super tranquila, ou por uma viga contínua bem apoiada, tá bom? Nesse caso, vamos para o engaste. Então, esse D, eu vou trocar pelo YD. Certo? E em A, eu vou trocar por YA.
Então, isso daqui virou como se fosse um problema, um exercício anterior. Você tem uma estrutura isostática e você vai calcular os deslocamentos em A e em B. E o que vai mudar? No final do exercício você vai falar, pô, o deslocamento em D tem que ser 0. Deslocamento em A tem que ser 0. Qual que é a força que precisa ser YD e YA, tal que essas condições sejam atendidas? Tudo bem? Você vai tirar o número de vínculos relativo ao grau de periodicidade. Exatamente. Hã? Isso. Isso, são isostáticos. Porque isostático eu consigo estabelecer o diagrama de momentos vetores. No fundo, o que a gente quer descobrir? Diagrama de momentos vetores. Pode falar. Como eu calculo esse grau de periodicidade? Porque o Ricardo usou algumas fórmulas diferentes. Né? Tá, eu uso o conceito. Então, tipo, o engaste, quantos graus ele elimina? 3. Daí ele tem um apoio simples que elimina 1 e um apoio simples que elimina outro. Então, se eu tiver 4 apoios simples, quantos graus hiperestático é? Não sei. Não. Se eu tiver essa liga aqui, isso daqui é hipostático. Não tem, se eu empurrar isso, ele cai. Então, não há uma regra. Como que eu posso dizer? É um bom senso em que 90% das vezes vai dar certo. Tá bom? Então, vamos assinar. Se na prova tiver um 10 aí. Se não for um 10 na prova, eu vou lá. Mas ó, sempre procurem falar, cara, sabe qual que é uma boa dica? Suprima um vínculo de hiperestático. Você fala, pô, consigo determinar o diagrama de momentos vetores isso aqui? Achar as seções de apoio? Se sim, pronto, você tem um grau hiperestático. Se não, você faz isso de novo. Deu certo? Sim, 2 graus hiperestático. Não, faz mais uma vez e até fazer isso. Que nem você pega lá em Python, se sim, não, se sim, ok, se não, soma mais um, até parar. Tá bom? Funciona também, jeito bruto de fazer. Então vamos lá. A gente vai ter que calcular o deslocamento vertical tanto de A quanto de D. De novo, como vocês estão cansados de fazer, vocês não, eu, né? Porque eu fiz. 1, 2 e 3, certo? Na verdade, eu vou quebrar isso daqui em 2, porque eu tenho o diagrama de momentos vetores descontínuo aqui. Por isso eu tenho que quebrar em 1, 2, 3 e 4. Beleza? Como eu tenho descontinuidade no diagrama de momentos, eu quebro das linhas. Sempre essa regra. Tá? Beleza. Então, quando um for flexível, essa estrutura vai agir como? Como um grande engaste. Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Vai engastar tudo. E qual que vai ser o deslocamento vertical de A? Não. Vai ter deslocamento. Isso aqui vai tornar um engaste e o 1 é flexível. Então, deslocamento de A devido a 1 vai ser YA vezes A ao cubo sobre 3i. Eu estou assumindo que YA é para cima, então eu vou virar para cima. Tudo bem? Pronto. Mais alguma coisa? Quando esse cara é flexível e o resto é rígido, vai influenciar no ponto D? Nada, né? Não vai influenciar em nada. Tá, beleza. Agora, quando 2 for flexível e o resto for rígido, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que transportar a força e o momento que essa força vai gerar até o ponto B, certo? Então vamos lá. Quando eu transporto, isso aqui vai atuar como se fosse um engaste, né? Isso aqui vai estar rígido e o outro lado vai estar flexível. Então eu vou ter uma força P para baixo aqui. Eu vou transportar a força, vai ter um YA para cima. E quando eu transporto YA para cá, eu vou ter um momento aqui, não vai? Momento de
YA vezes A. Alguma dúvida? Tem que transportar a força ali, não se esqueça, o momento. Tá bom? Beleza. Daí eu tenho a barra para cá. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer aqui para o diagrama de momentos, essa estrutura? Não? Não, né? Só fazer isso. Então, quem que vai ser o deslocamento de A? Vai ser a translação mais a rotação, nesse caso? Vocês conseguem todo mundo ver isso? Vai ser composta pela rotação e translação? Primeiro todos os pontos descem, depois vai ter a rotação no ponto que já desceu. Ok? Então, beleza. Vamos ver deslocamento vertical de B devido a 2. Quando eu tenho isso, eu tenho P para baixo, né? Vai ficar P ao cubo sobre 3 aí. O que eu tinha adotado positivo? Para cima, né? Para cima eu adotei positivo, aqui vai ficar negativo. Daí, YA vai para cima, né? Então vai ficar YA ao cubo sobre 3 aí para cima. Poderia ter juntado isso, burrice, né? Tudo bem. E o deslocamento vertical causado pelo momento. Qual que vai ser o deslocamento vertical causado pelo momento? Tá? Mais YA vezes A quadrado sobre 2 aí. Beleza? Esse é o deslocamento vertical do ponto B. Deixa eu ver, temos ainda meia hora. Rotação do ponto B vai ser, vou pegar aqui, rotação do ponto B. O ponto B vai ser causado pela força. Então vai ter P A quadrado sobre 2i. Então vou adotar esse cara como sendo positivo, né? Vai ficar mais YA vezes, deixa eu ver, YA quadrado sobre 2i também, mais o deslocamento causado pelo momento, tá? YA quadrado sobre i. Tudo bem? Então, qual vai ser o deslocamento do ponto A? Esse cara vai ser a parcela de translação dessa barra mais a parcela de rotação. Beleza? Então, a parcela de translação é todos os pontos descem igualmente. Então, VA2 vai ser igual a VB2. Tudo bem? VA2 é igual a VB2. Alguém conseguiu simplificar esse negócio aqui? Vamos lá, né? Vamos lá. Tá. Então, o que vai precisar fazer aqui? Ó, dá para fazer 1/3 mais 1/2, que dá 5/6. 5/6, né? 5/6 de YA vezes A ao cubo sobre I menos B A ao cubo sobre 3i. Qual o sentido? Se eu adotei para cima positivo, aqui eu também vou adotar. Tá bom? Certo? Beleza. Agora, caralho, falta a parcela de rotação, né? Tá certo. Só que falta a parcela de rotação. Quanto vai ser a parcela de rotação, pessoal? I de B
Deixa eu adicionar um parcial de rotação aqui. Quanto que vai dar essa rotação aqui? Então vai ficar 3 meios de A quadrado sobre I menos, faltou um YA aqui, YA 3 meios de A quadrado menos P vezes sobre 2 A quadrado EI, tudo isso vezes o braço da alavanca que é A. Beleza? Então, depois simplifiquem essa conta aí, que é uma conta grande. Ok. Agora, eu vou pegar 1 e 2 e deixar rígida, e quem vai se mexer vai ser 3. Tudo bem? Agora, em que lugar eu vou fazer isso? Vou tentar fazer aqui. Pessoal, qual que vai ser o deslocamento de D com isso daqui? Engaixo, né? De novo? Cansado de ver isso? Beleza? Então eu vou ter YD, VD devido a 3, vai ficar VD devido a 3, vai ficar YD vezes A ao cubo sobre 3E. Para cima, né? E esse ramo aqui não afeta em nada os outros ramos. Tá? E para a gente matar essa bomba, vou transportar todos os esforços solicitantes, tanto dessa barra quanto essa, para o meu encaixe principal. Todos os esforços vão morrer aqui. Certo? Então, vou terminar com isso daí. Deixa eu ver onde eu vou enviar isso. Então está terminando, no papel é bem mais fácil. Tá, quando eu transporto isso para cá, o que eu vou ter? Vou ter um monte de força para cima, concorda? O YD, P, YA, tudo para cima aqui. Só que a questão, força vai mudar alguma coisa nesse engaixo aqui? Não, né? Então, posso só simplesmente ignorar. Ela está aqui, só que vai ser tipo YA mais YD menos P numa força de forma normal. Eu vou ignorar porque ela não vai gerar momento aqui e não vai gerar deslocamento para o momento. Porém, essas forças vão gerar, como fala? Vão gerar momentos. E olha que bacana foi esse enunciado. Quando eu transporto essa força de B para C, essa força gera um momento PA no sentido oposto. E vai cancelar esse cara aqui. Tá bom? Então, o único momento que eu tenho vai ser desse cara e desse cara aqui. Beleza? Então, eu vou assumir que YA é maior do que YB. Então, eu tenho um momento aqui que vai ser 2YA vezes Azinho menos YD Azinho. Tudo bem? E o que vai gerar deslocamento aqui? Vertical. A translação vai gerar deslocamento vertical? Não, só vai transladar horizontalmente. Então a única coisa que vai causar deslocamento vertical aqui é a rotação que vai gerar. E o PA? Hã? PA, porque o CA entrou no momento. Então, quando eu pego essa força aqui e transporto, vai gerar um momento PA nesse sentido. Eu PA para o outro lado, sabe? Aqui. Se fosse uma força distribuída ali no B, em vez de Quê? se fosse uma força distribuída, por exemplo, Aonde? de A até D. Certo. Aí tipo, você cortaria onde? No beta? Cortaria Onde no beta. acaba a força distribuída ou no meio dela? Não, no beta.
Porque o diagrama de momentos fletores é contínuo durante esse trecho de equação distribuída? Ah, então você não corta. Você só vai cortar na descontinuidade. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou pegar isso daqui. Eu só preciso da rotação. Vocês entenderam por quê? A translação só vai empurrar para o lado. E, desculpa a expressão, eu estou um pouco me lixando para deslocamento horizontal. Tá? Beleza. A única coisa que vai jogar isso daqui na vertical é a rotação, que vai fazer algo assim, ó. Tá bom? Beleza. Então, quanto que vai ser a rotação desse cara aqui? Então, rotação de C devido a 4 vai ser rotação por momento só. Então, 2YA azinho menos YD vezes A. Tudo isso vezes o braço é A2A aqui vezes A. Vezes A dividido por EI. Beleza? E o deslocamento vertical nesse ponto, supondo que esse cara ganha, vai ser esse cara vezes o braço de alavanca, que vai ser 2A. Certo? Beleza. Então, VA devido a 4, é só pegar aquilo ali e multiplicar pelo braço. Vai ficar 2A, 2YA vezes colidia. VA vai ficar 2YA menos YD vezes A vezes 2A que é o braço de alavanca. Vezes 2A quadrado, tem esse A aqui também, que é da rotação. Então vai juntar com isso. Dividido por EI. O VD, isso para cima, né? A gente está supondo que esse momento é maior do que esse, então estou supondo que vai rotacionar para lá, certo? Então, aquela ideia da suposição. VD vai ficar 2YA vezes A menos YD vezes A, só que o braço de alavanca desse cara aqui é só A, não é 2A, vezes A quadrado sobre aí. E agora, pessoal, eu deixo aí de lição de casa, vocês juntarem todas as parcelas de VA e VD, se juntarem e vocês esforçarem que o deslocamento vertical em A vai ser 0 e o deslocamento vertical em D vai ser 0. Vocês vão ter um sistema de equação de duas incógnitas e duas equações. Ah, o que acontece se descobrir Henrique? Perfeito, você descobre aqui. Precisa voltar aos apoios? Não, isso daqui é como se fossem seções de apoio. Tá bom? Então você substitui e já faz o diagrama de fletores e cortantes, depende do que ele está pedindo aí. Alguma dúvida? Tá, a gente tem mais 15 minutos. O exercício de baixo B é a mesma coisa, só que vai ter um recalque aqui. E como que vai ser a condição de contorno com recalque? Nesses casos, por exemplo, vamos supor que ele recalcou, ele tinha um apoio aqui e ele recalcou. Qual que é a ideia? É esse vínculo que eu vou tirar e vou substituir com uma força. Tá? Então, apareceu na prova. Virou uma mola, recalcou, rotacionou. Esse vínculo eu vou tirar e vou substituir pela força. Por quê? Porque na compatibilidade, quanto vai ser o deslocamento aqui? Vai ser 0? Não. É só o deslocamento do recalque. Tá bom? Então, em vez de ser igual a 0, vai ser igual ao recalque. Tudo bem? E por último, a gente vai fazer a mais tenebrosa da lista. Essa daí Quem resolveu essa, meus parabéns. Aqui não vai mudar nada, se tiver recalque, não muda nada é a resolução. No final você vai igualar ao. Em vez de igualar, primeiro, você tem que desvincular o ponto que está recalcado. Vai ser um apoio, vai ser, sei lá, um engaste. É uma mola. Desvincular a Eu posso escolher o quê? Hã? Eu posso escolher se é um apoio, se é um engaste, se é... Sim, na verdade não, o iniciador vai falar.
Ó, sei lá, o E teve um recalque para baixo de, sei lá, sigma. Então, você vai desvincular isso daqui. Como que isso aqui viraria... Vamos supor mais fácil. O apoio recalcou. Então, você substitui esse apoio por essa força. E o deslocamento vertical, em vez de ser zero, vai ser o valor do recalque. Então, vai ser tipo um engate. Você, no caso, vai virar aquele negócio. Isso, Se for engate, vai ser isso daqui, ó. Entendi, negócio você tira só relativo ao recalque. Exatamente. Rotacionar e você tira só relativo. Exatamente. Algo assim, né? Você não tira apoio. Então ele não rotaciona, só que ele desce. Vai ser uma força. Isso, exatamente. Tem que uma força aqui. Então, aí já conta com você tirar um grau? Sim, Você exatamente. precisaria tirar um YA? Não. Tá bom? Então, ó, na B, a estrutura também é 2 graus hiperestático. Só que daí você vai obrigatoriamente tirar onde tem o recalque. E você, se você for um cara tranquilo, você vai tirar em B. Se você for maluqueiro, você tira. Tá bom? Beleza, vamos para a última. Acho que vocês já estão cansados também. Para cá e M0 para cá, e ele tem o diagrama de momentos vetores. Para conseguir achar o diagrama de momentos vetores, eu só preciso descobrir como seria o diagrama da isostática fundamental. Tudo bem? Então é isso, pessoal. É tudo aqui imediato. E agora a gente vai cair no problema de estruturas simétricas. Tá bom? Pessoal, qual que é a vantagem de eu ter uma estrutura simétrica? Eu corto o grau de hiperestaticidade por 2. Tá bom? Quantos graus essa estrutura é hiperestática? Eu realmente não sei. Muitos. Tá bom? Então, se vocês querem contar, podem contar. Eu quero. Beleza? Só que ela é simétrica. Então, por ela ser simétrica, todos os esforços internos dela vão ser simétricas também. Tá bom? Podem ser de forma, na verdade, os esforços podem ser simétricos ou assimétricos. Beleza? Então, se a gente tem uma estrutura simétrica, facilitou a vida. Tá bom? Vamos lá. Além da estrutura, o carregamento é simétrico ou assimétrico? Assimétrico. Por quê? Se a gente pegar a minha estrutura e passar um espelho no eixo de simetria, isso daqui não vai acontecer no espelho. Tudo que eu faço de um lado, eu teria que fazer do outro. E eu estou fazendo para o mesmo lado. Sendo assim, a gente tem, como fala, uma estrutura assimétrica. E deixo aí, e eu acho muito difícil isso cair na prova também, só que se o Diogão tivesse aí, talvez ele pedisse. Ah, notícia ruim, semestre que vem ele volta. Ruim ou boa, né? Depende se você gosta. Ideia, Deus também. Dá. Ele tá daí semestre que vem. Pessoal, o que eu faria se eu tivesse isso daqui? Alguém tem alguma ideia? É carregamento simétrico ou assimétrico? Não, o carregamento não é simétrico, nem assimétrico. São carregamentos do lado. E aí, eu vou ter que resolver a estrutura não sei quantos graus hiperestático?
Não? Não, dá nada. É só mexer? Qual teoria que a gente trabalha em R1? Alguém? Linear. Teoria linear. Então, o que eu vou fazer? Quebrar essa estrutura em duas e somá-las. E se você é um gênio, olha o que você vai fazer. Você vai fazer M0 sobre 2 aqui e M0 sobre 2 aqui e somar com a estrutura que é M0 sobre 2 desse lado e M0 sobre 2 desse. Porque ó, M0 sobre 2 mais M0 sobre 2 eu só errei o sentido. Ah, tá. Quando eu somo essas, dá aquele. Quando eu somo essas, cancela, dá zero. Só que essa é uma estrutura simétrica, com carregamento simétrico, e essa é uma estrutura simétrica com carregamento assimétrico. Então, você resolve dois problemas, e é como se resolve esse aí. Tá bom? Vai cair na prova? Acho difícil, mas só para vocês terem uma noção que eu acho que esse é o exercício mais difícil que pode cair em R1, é algo desse tipo aqui. Certo? Beleza? Mas vamos resolver o problema original. Então, pessoal, quando eu tenho carregamento de uma estrutura simétrica, carregamento assimétrico ou simétrico, o que eu posso fazer? Eu vou quebrar a minha estrutura aonde tem meu eixo de simetria. Então, é como se eu tivesse só uma estrutura assim, ó. Aqui A sobre 2 e aqui A. Beleza? Posso fazer isso? E tá bom? O que está faltando? O esforço solicitante aqui. Certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos decorar. Quais são os esforços simétricos? Normal e momento. Perfeito. E os assimétricos? Cortante e momento torsor. A gente só não tem momento torsor porque ele está no 2D, tá? Simétricos, então, normal e momento. Assimétricos. A gente tem cortante e torsor. Torsor pode ignorar, ele vai voltar bem forte no início de R2, tá? Então, só para quem vai mais a fundo na matéria, para decorar mais fácil, os simétricos são os esforços causados pela tensão normal. E os assimétricos são aqueles causados pela tensão de cisalhamento. Tá bom? Então, beleza. Como o meu carregamento é antissimétrico, qual que vai ser o esforço solicitante que vai aparecer? Só os esforços assimétricos. Então, eu só vou ter uma cortante, sei lá, F para cima aqui. Você com base no esforço ou com base na estrutura? Na estrutura, por exemplo. Se eu tenho uma estrutura aqui, no eixo de simetria, eu só vou poder ter esforço assimétrico, porque o carregamento... Opa, faltou aqui de novo. Porque o carregamento é assimétrico. Tudo bem? Então eu vou meio que olhar tanto a estrutura também como está os esforços. Sim, a estrutura sempre é simétrica. Estrutura, você fala, tá igual de um lado igual ao outro, maravilha. A questão é que você tem que olhar o carregamento. O carregamento é simétrico ou assimétrico? Entendeu? Beleza? Aí se o carregamento fosse simétrico, aí você colocaria o momento. Se fosse simétrico, em vez de cortante, eu colocaria normal e momento. Tá bom? Tá, então eu troco todo esse problema por uma constante hiperestática. Tá bom? Quem que vai se tornar a constante hiperestática? Aqui é a minha cortante. E qual que vai ser a condição de contorno? Quando eu tenho uma estrutura assimétrica, a deformação dela vai ser algo assim, ó. Eu não vou fazer dessa barra aqui, tá? Vai ser algo assim, certo? E qual que vai ser a condição de contorno aqui nesse ponto?
A vertical é 0. E se fosse simétrico? Qual que seria a condição? Ó, isso aqui é simétrico, seria algo assim. Se fosse simétrico, obviamente, eu teria algo mais ou menos assim. Quais seriam as condições de contorno do ponto aqui? Rotação é 0 aqui, perfeito. O que mais? O deslocamento horizontal desse lado tem que ser 0 também, não pode invadir. Esse daqui ele está invadindo, é como se esse ponto aqui fosse parar aqui. Um vai para frente e outro vai para trás. Isso tudo bem, não importa muito. Tudo bem? Então aqui a condição de contorno é deslocamento vertical é 0, e aqui é rotação 0 e deslocamento horizontal é 0. Beleza? Tá. Tudo bem, cheguei nessa estrutura aqui. Essa estrutura é isostática? Não. Não. Tenho que tirar mais um vínculo. Qual vínculo que eu vou tirar? Transformado num apoio simples. Posso transformar num apoio simples. Qual que é a parte chata, Bradeirão? Como isso daqui seria um pórtico, ou melhor, uma viga bem apoiada estranha, o momento fletor aqui, tudo depende de tudo, certo? Eu vou articular. E daí fica mais fácil, o momento fletor, eu não preciso transportar tudo. E olha que bacana, isso dá muita confusão. Quando eu vou quebrar um grau de hiperestaticidade e eu vou articular, e eu tenho entre aspas, um nó triplo, eu não vou articular e as três vão ficar articuladas. Eu tenho que pegar um pequeno segmento, tá bom? Então, ou eu pego logo aqui à esquerda, ou eu pego logo aqui embaixo, ou eu pego logo aqui à direita. Se eu pegar logo aqui à direita, isso aqui fica hipostático, não posso pegar. Então, os dois lugares que eu posso pegar é a rótula bem à esquerda aqui, ou bem embaixo aqui. Beleza? Eu, por praticidade, vou pegar aqui essa daqui. Então, eu vou ter uma rótula bem à esquerda, de modo que eu só tirei 1 grau de hiperestaticidade. Se eu colocasse aqui, eu ia quebrar acho que 6 graus de hiperestaticidade. Tanto é que ia virar hipostático. Tá bom? Então vamos lá. Com isso, eu posso só rotular aqui e ir embora? Não. O que eu preciso fazer? Colocar um momento aqui, né? Beleza? E qual que vai ser a minha condição de contorno aqui? A rotação desse lado da rótula tem que ser a rotação desse lado da rótula. Tudo bem? E assim que a gente vai prosseguir. Problema de hiperestática. Eu acho que não vai dar tempo de resolver, mas como que a gente vai resolver isso daqui? De novo, esse daqui flexível e o resto rígido, passo as forças para cá. Isso daqui flexível, o resto rígido, e vejo isso e pego as condições de contorno. Tudo bem? Alguma pergunta? Só não vou continuar por causa do tempo mesmo. Aí são 3 trechos. São 3 trechos, exatamente. Você tem que transportar. Henrique, eu poderia, de novo, né? Só mais uma vez se forçar. Poderia ter rotulado aqui, transformado numa coisa simples? Rotulado não, transformado isso numa coisa simples? Poderia, mas lembra que a bruxaria só funciona se o diagrama de momentos for equivalente. Tá bom? E quando eu transformo isso aqui numa viga biapoiada, nessa forma estranha, para eu descobrir o diagrama de momentos, eu vou ter que achar as seções de apoio. Ele fica mais chato. Dá para fazer? Dá, mas fica mais chato. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, muito obrigado aí pela confiança, tá? Não é fácil vir para cá e eu agradeço a presença de vocês, beleza? Então, boa prova. Quarta-feira a gente tem monitoria também, então qualquer coisa, só sempre às 11. Beleza?